O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar nossa aula aqui na classe de adultos. Essa classe que tem a sua transmissão direta pela IPP-TV, tanto no horário da manhã, às 9h15, como agora também às 17h15. Eu quero tratar de um assunto muito prático. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Dos versos 14 a 26. 2 Timóteo, capítulo 2. Versos 14 a 26. Nós tivemos, no mês de julho e nessas 2 primeiras semanas de agosto, tanto no culto da manhã, na escola da manhã, quanto à tarde, palestras individuais. Na próxima semana, tanto eu quanto o pastor Hernandes, nós continuaremos as exposições dos livros da Bíblia, que é o foco aqui da nossa classe. Eu quero estudar com vocês com o seguinte tema, uma pergunta. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você pode responder da seguinte maneira: pastor, isso não depende de mim. É Deus que resolve me usar ou não. De fato. Mas se você já foi escolhido por Deus, se você é um cristão, se você faz, parte da família de Deus, da igreja de Deus, você é uma pessoa, com certeza, que Deus quer usar. E nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, de 14 a 16, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que é necessário eu e você fazermos do ponto de vista de consagração para que Deus possa nos usar. Então diz assim, 2 Timóteo capítulo 12, a partir do versículo 14, diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhes pertencem. E mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra.
foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Você quer ser usado por Deus? Moody diz: Deus quer usar você. E um dia Moody, assistindo um grande pregador da sua época, esse pregador disse, abre aspas, nossa época ainda está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja vida seja inteiramente comprometida com Ele. Moody, ao ouvir esse sermão, ele disse, eu serei esse homem. E todos nós conhecemos o resto da história, porque Moody se tornou um grande evangelista a partir da cidade de Chicago. E até hoje o seu trabalho surte efeitos através do Instituto Moody. Robert Murray, ele diz, o segredo para ser usado por Deus é a consagração. Lembre-se, abre aspas, de que você é a espada de Deus, instrumento dele. Creio que um vaso escolhido para carregar o seu nome. Todos nós sabemos também que o sucesso nas mãos de Deus dependerá da nossa pureza, da nossa santidade, da nossa santificação. Um crente santo, um crente santificado, um crente limpo, ele é uma terrível arma nas mãos de Deus. Paulo, nesse texto, depois de introduzir aí no capítulo 2, versos 13, os estímulos para o combate da fé, ele vai colocar agora alguns pontos para responder essa nossa pergunta. Você quer ser usado por Deus? E aí, em primeiro lugar, a resposta está no versículo 15. Você quer ser usado por Deus? Primeira coisa que você tem que fazer é se dispor. Disponha-se para ser usado por Deus. Lê comigo aí no versículo 15. Veja aí o que ele diz. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui nós temos 3 lições desse versículo. Primeiro, uma decisão. Procura o quê? Apresentar-te. A palavra apresentar aqui significa pôr-se ao lado ou próximo. A ideia aqui é de se colocar à disposição. Todos nós conhecemos uma prática aqui no Brasil, que o jovem, quando completa 18 anos, ele tem que ir se apresentar. Se o exército vai usar ou não, é outra conversa. Se existe excesso de contingente, é outra conversa. Mas ele diz assim, procura o quê? Apresentar-te. Se coloque à disposição de Deus. Isso é um ato de consagração, de entrega, de oferta. E essa linguagem vem da colocação da oferta que o sacerdote fazia
no altar de Deus. Uma decisão: apresente-se a Deus. Segundo, você vai se apresentar a Deus como? Com que identidade você vai se apresentar a Deus? Ele usa a expressão como o quê? Obreiro. Obreiro. Ergates. Sabe o que significa isso? Mateus 9:37. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o quê? Obreiros, trabalhadores. Ergates. Irmãos, a igreja está cheia de gente que tem ideias, que tem opiniões. O que ele está colocando aqui é: se apresente diante de Deus como um peão, como alguém que de fato quer trabalhar. E é muito interessante porque nesse texto aqui, a palavra revela também, ergates, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Nós nos apresentamos diante de Deus ao mesmo tempo com a disposição de trabalhar, mas com a consciência de que também a nossa suficiência vem do Senhor. Deus é quem faz tudo por meio da nossa fraqueza. Hudson Taylor tem uma frase que eu acho magnífica, eu cito aqui. Ele diz: todos os gigantes de Deus foram homens fracos que realizaram grandes feitos para Deus, porque reconheciam que Ele era com eles. A marca do verdadeiro trabalhador de Deus é uma toalha. Uma toalha. Não é um cetro, não é um trono, não é um diploma, é o quê? Uma toalha. Lembra o que Jesus fez lá? E ele disse para os discípulos: assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer uns aos outros. Mas esse versículo nos fala que nós devemos nos apresentar com uma identidade, mas terceiro, com uma exigência, ou com um pré-requisito. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Manejar bem. O que significa isso? Ser exato e preciso na interpretação, no ensino e na aplicação da palavra de Deus. Veja que o título que ele usa aí, que maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia. Essa linguagem vem dos açougues, né? Dos açougueiros. Você sabe que o açougueiro, ele é alguém que quando ele vai partir o boi, ele conhece as partes do boi. Então ele corta ali certamente. Ele corta o que é acém, o que é o filé mignon, o que é patinho, o que é alcatra, o que é contrafilé. Então ele maneja bem a faca para separar o que? As partes. Então, tem muita gente que se apresenta a Deus, mas não se apresenta com essa preocupação de manejar bem o que? A Bíblia. A Bíblia. Tem muita gente que sabe falar bem, tem muita gente que tem carisma, tem muita gente que tem performance, tem muita gente que tem treinamento, mas nada disso significa que Deus vai usar você. Lembra de 2 Timóteo 3, versículo 16, diz claramente lá que
a palavra de Deus, a finalidade da palavra de Deus é a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ser perfeito para toda boa obra, ser maduro para toda boa obra, está ligado à questão do conhecimento da palavra de Deus. Então, qual é o primeiro princípio? Você quer ser usado por Deus? Apresente-se a Ele como trabalhador que maneja bem a palavra da verdade. Segundo lugar, a partir do versículo 16, ele diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Segundo pré-requisito é que você seja firme no conhecimento e no ensino da doutrina da palavra de Deus. Tem muita gente, principalmente alguns que têm chegado aqui, vindo de outras igrejas, é que eles dizem: pastor, nós fomos ensinados lá que doutrina não é uma coisa importante. Mas Paulo está nos dizendo aqui que o conhecimento da doutrina é coisa importante. O falso ensino, segundo Paulo aqui nesse texto, veja lá no versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como o quê? Como câncer. Olha que comparação forte. O ensino falso mata. É uma doença mortal. E mata não somente do ponto de vista dessa vida, mas mata o quê? Eternamente. O falso ensino é como a doença do câncer. Espalha-se rapidamente de maneira fatal. O câncer adoece e mata a vida espiritual de uma pessoa. Veja que no versículo 19, ele vai dizer algo precioso aqui. O que ele diz aí? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece o que lhes pertence. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 3 lições importantes aqui nesse versículo 19. Quais são essas 3 lições? A primeira delas é que a igreja, ela é o firme fundamento de Deus. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo diz que ela é a coluna e baluarte da verdade. A doutrina que a igreja prega não e jamais será abalada pelo falso ensino. Matthew Henry, ele diz: todos os ataques que os poderes das trevas realizaram contra a doutrina de Cristo não foram suficientes para abalá-la. Ela permanece firme, apesar de todas as tempestades que foram levantadas contra ela. Então veja que coisa linda. Entretanto, o firme fundamento de Deus, o quê? Permanece. Ninguém jamais poderá destruir o quê? A sã doutrina. Ninguém jamais poderá destruir uma igreja, ou a igreja que está sendo construída sobre o ensino verdadeiro, sobre a sã doutrina. Segundo lugar, a igreja, ela permanece inabalável. Inabalável.
E é tão importante você entender isso. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Você se lembra da metáfora que Jesus usou lá em Mateus capítulo 7, quando ele termina o ensino da doutrina do reino? Ele diz que aquele que ouve, que pratica a palavra de Deus, é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele fala que os ventos dão de uma forma tempestuosa para tentar destruir, derrubar. Mas não consegue. Não consegue. Então, quando nós estamos firmados na verdade, quando nós estamos sobre a rocha que é Cristo, nós permanecemos o quê? Inabaláveis. Terceiro lugar, a igreja, que é o firme fundamento de Deus, a igreja que permanece inabalável, a igreja está selada por Deus. Por Deus. Veja aí. E mais. Diz assim: Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece o que lhes pertence. E mais, aparte da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Veja a lógica do texto aqui. A lógica vai unir teoria com prática. Teologia com vida. Ele vai dizer aqui que o selo possui duas características. A eleição divina. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece os seus filhos. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. A igreja é, de fato, a comunidade dos trabalhadores que foram eleitos e redimidos por Cristo. Segundo, qual é a prova dessa eleição? Ele diz: a santidade de vida. Aparte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Em outras palavras, Paulo está nos ensinando aqui que a santificação é uma evidência, é uma consequência da nossa eleição e da nossa redenção. Porque algumas pessoas dizem assim: pastor, se eu estou eleito, eu vou tirar umas férias espirituais, né? Eu vou tirar um tempo para pecar. Não é assim. Se você é um eleito de Deus, um redimido por Deus, você vai buscar uma vida de santificação. Tudo bem? Então, você quer ser usado por Deus? Apresente-se a Deus. Segundo, você tem que ser firme no seu conhecimento doutrinário. Terceiro lugar. Você quer ser usado por Deus? Sirva a igreja. Sirva a igreja. Servir a Deus é servir a igreja. Às vezes eu vejo uns irmãos dizendo assim: olha, eu estou aqui para servir a Deus, não a homens. É bonita essa frase, né? Tudo certo. Mas como é que você serve a Deus? Servindo o quê? Aos homens. Então, a nossa irmã aqui, veio aqui e disse: eu estou aqui para servir a Deus, vou cantar. Só que ao cantar, você está ajudando os outros também o quê? A cantar. Então, você está servindo a Deus. É a mesma coisa, se você ama a Deus que não vê, como é que você diz que não ama a seu irmão que você vê? Então, não existe agente secreto no reino de Deus. Não, eu sirvo a Deus, mas escondido. Não, meu irmão. Não existe isso. Por isso que Paulo vai usar aqui essa expressão. Veja lá. Versículo 20. Ora, numa grande casa. E essa grande casa aqui, Paulo está se referindo à igreja. A igreja, ela é o quê? Uma grande casa. Casa é lugar onde Deus mora. Casa também
é a família que Deus habita. A aplicação aqui é de que uma casa, um local grande, sempre ele é bem o quê? Mobiliado. Mobiliado. Você não habita numa casa vazia, sem móveis. E a ideia que Paulo está usando aqui é que a igreja é uma grande casa, uma grande família. E essa família, ela é cheia de vasos. Veja lá, ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então preste atenção, 3 dados importantes aqui nesse versículo. Primeiro, a igreja é a grande casa de Deus. Segundo, há 2 tipos de crentes na igreja visível. Na igreja visível. Ouro e prata, ou madeira e barro. Vasos de misericórdia ou vasos de ira. Vasos de ouro e prata são os crentes verdadeiros. Vasos de madeira e barro são os falsos crentes que estão dentro da igreja. Essa é a ideia de Paulo. Ele não coloca 4 tipos de vasos. Ele classifica vasos de metais preciosos, valorosos e outros tipos de vasos. Qual é a ideia que ele está colocando aqui? É que ele está colocando que cada vaso produz honra ou desonra a Deus. Alguns honram a Deus com uma conduta exemplar ou com uma vida de santidade. Outros, porém, desonram a Deus por rejeitar a fé e a sã doutrina, vivendo de forma corrupta e denegrindo o nome do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar. Você quer ser usado por Deus? Paulo vai dizer, purifique-se a si mesmo. E aqui eu quero chamar a sua atenção, leia comigo o versículo 21. Versículo 21, o que é que diz o texto aí? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Veja que aqui há 3 ideias básicas. Primeiro, cada crente é responsável pela sua santificação pessoal. Veja aí no texto. Assim, pois, se alguém a si mesmo quer se purificar. Então, preste atenção, irmãos. Cada um, Paulo coloca lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Cada um deve zelar pessoalmente pela sua santificação pessoal. Santificação, ela é pessoal, ela é individual. Segundo detalhe aqui no texto, é que nós honramos a Deus quando buscamos uma vida de pureza e santidade. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio o quê? Para honra. Terceira lição, aqui. Terceira ideia no texto. É que somente seremos úteis e usados pelo Senhor se estivermos purificados. A santificação é um requisito preparatório para a obra de Deus. Ele usa os limpos de coração. Toda mulher, né, sabe que ninguém usa panela suja, usa? Quando você vai... A panela pode até ser velha, mas tem que estar o quê? Limpa. E Paulo está nos ensinando isso. Deus vai nos usar
e para nos usar, Ele precisa nos purificar. Davi coloca isso lá no Salmo 51, né? No Salmo 32 ele coloca também que ele, para ensinar os transgressores o caminho de Deus, ele primeiro precisa ser o quê? Purificado, perdoado, santificado. Estão entendendo ou não? Está dando para acompanhar? Então vamos lá. Paulo vai colocar nos versos 22 e 23 que para sermos santos, nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, fugir de algumas coisas, depois corrermos para outras coisas. Veja que ele coloca no verso 22 e 23. Foge, outro sim, de quê? Paixões da mocidade. Segue o quê? A justiça, a fé, o amor e a paz. Com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Veja que aqui tem 3 verbos chaves. Qual é o primeiro verbo? Foge. Qual é o segundo verbo? Segue. Qual é o terceiro verbo? Repele. Foge dos pecados. Quais são os pecados da juventude? Soberba, desejo de aparecer, ser rico, ciúmes, autoafirmação, infantilidade, imaturidade. Segue a justiça, integridade pessoal. Segue a fé, a doutrina. Segue o amor, sacrificar-se pelos outros. Segue a paz, perfeito relacionamento. E repele e evita discussões com os falsos mestres. Irmãos, isso é tão atual hoje, né? Tem gente aí que vive pendurado na internet com discussões, o quê? Teológicas. Paulo está dizendo, foge disso. Foge disso. Por fim, irmãos, se você quer ser usado por Deus, existe uma quinta condição. Quinta condição. Viva de acordo com a sua nova identidade. E Paulo vai usar um dos termos mais bonitos da Bíblia, mais honrosos da Bíblia. Veja no versículo 24, para encerrar, versos 24 a 26. Paulo diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor. Lembre-se que esse termo, servo do Senhor, foi usado pelo profeta Isaías, em Isaías capítulos 52 e 53, para a figura de Jesus. Ele é o servo do Senhor. Todos os grandes homens de Deus foram chamados de servos do Senhor. Servos do Senhor. Então, Paulo vai usar aqui, ele diz assim, eu e você, pelo fato de nós sermos crentes, nós somos trabalhadores. Mas eu quero dizer para você que nós somos servos do Senhor. Servos do Senhor. A palavra aqui, doulos, é um servo que não tem vontade própria. É um servo que morreu para si mesmo, para viver exclusivamente para fazer a vontade do seu Senhor. E ele vai colocar aqui 5 exigências que essa nova identidade, que esse título, que essa identidade de servo do Senhor vai produzir na minha vida e na sua vida. 5 coisas. Elas estão aí dos versos 24 a 26. Primeiro, não deve ser contencioso. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva o que há contender. Você conhece crente que só vive com contenda, brigando, enchendo a paciência? Então esse não é servo do Senhor, ou não está vivendo como servo do Senhor.
gente de confusão, de briga, gente que está sempre questionando, criticando, procurando confusão. Segundo, o servo do Senhor deve ser manso para com todos. Ou, em outras palavras, deve ser brando para com todos. O que significa a palavra manso aqui? Manso inclui duas coisas. Primeiro, humildade. E segundo, gentileza. Humildade e gentileza. Esse item aqui eu estou meio reprovado, né? Mas gentileza e meiguice, né? Quero ser meigo, ser manso e humilde de coração, como Jesus diz que ele era lá. Ele descreve a sua pessoa. Às vezes, você encontra uns pastores prepotentes, ou não? Às vezes eu me assusto com alguns pastores, principalmente aí nessas mídias, né? Eles falam numa braveza, gritando, eu fico, será que isso é pastor mesmo? É muito destemperado, né? Então, o servo do Senhor não deve ser contencioso, deve ser manso para com todos. Terceiro lugar, deve ser apto para ensinar. Veja aí no versículo 24. Apto para instruir. E esse ato de instruir aqui é um ato que exige não somente conhecimento, conteúdo, mas também a habilidade de comunicar através do ensino e através da vida, o ensino da palavra de Deus. Quarto lugar, ele vai nos dizer aí, que além de não ser contencioso, de ser manso para com todos, de ser apto para o ensino, também deve ter controle próprio, paciente, alguém disposto a escutar e não dar uma resposta irada. Quinto lugar, ele também deve ser capaz de corrigir com mansidão os opositores. Diz aí, disciplinando com mansidão os que se opõem. Aqui é uma espécie de reeducação positiva daqueles que estão desorientados. O servo de Deus, o servo do Senhor, deve ensinar com expectativas de mudanças e transformações na vida dos seus ouvintes. Veja aí, versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecermos plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Às vezes nós queremos mudar as pessoas, mas quem muda as pessoas, quem é? É Deus. Tem coisas que você vai explicar, o cara não vai entender. Quem vai dar o entendimento é Deus. Por isso você tem que ter paciência ao ensinar as pessoas. Então, eu queria concluir, nós vamos ter o nosso intervalo agora, desafiando você. Você quer ser usado por Deus? Cumpra à luz do que Paulo ensina aqui, esses 5 requisitos básicos, fundamentais, e com certeza, Deus vai usar você. Você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque apesar da tua grandeza, apesar da sua autossuficiência, apesar de o Senhor não precisar de ninguém, na sua condescendência, o Senhor usa pessoas como a mim, como a todos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, pessoas simples, pessoas impróprias, pessoas improváveis, para fazer a tua obra. Pai, coloca no coração de cada pessoa aqui o desejo, a vontade de se apresentar ao Senhor, de se consagrar ao Senhor,
para ser usado poderosamente nas tuas mãos. Faz isso, Senhor, para o louvor, para a honra, para a glória do teu nome e também para a nossa felicidade. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.